formação, né, em turismo, mas para o entendimento acerca do que é o patrimônio. E eu falei até de forma muito breve, na aula passada, na quinta-feira, a questão do texto que trata, começou agora, gente. Bem, legislação patrimonial, conteúdo da unidade 2 da disciplina de patrimônio e turismo cultural, né? Ele vai abordar, na verdade, o primeiro texto, que é a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, uma convenção internacional. Então, é um texto de, se não me engano, 14 ou 16 páginas, é um texto curto. E esse texto, gente, ele está escrito em português de Portugal, tá bom? Então, vocês vão observar, quem não leu ainda, que algumas acentuações, elas estão diferentes, não é? Principalmente a palavra patrimônio. Então, gente, não é erro de digitação, é a escrita mesmo daquela forma. Então, algumas palavrinhas estão escritas de uma forma diferente do português brasileiro, mas é o texto de fato, ok? Então, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, ela surgiu a partir de um evento. Eu até comentei um pouco sobre esse evento. É um evento que surgiu em Paris. Ele aconteceu em Paris, entre os dias 17 a 21 de novembro de 1972, ok? Então, é uma convenção, gente, para muitos pode dizer que é antiga, mas ela não é antiga, não, ela está presente ainda hoje, ela é discutida ainda hoje, esses eventos ainda acontecem ainda hoje. E essa convenção, gente, ela está diretamente ligada à Unesco, ok? Que está ali como órgão que normatiza diretrizes para a proteção do patrimônio cultural, material e imaterial, e que se acaba por desenvolver também, por estar relacionado o natural, né? E ela está diretamente ligada à Unesco. E essa convenção é que aconteceu, essas discussões, né, com base em diretrizes para a proteção do patrimônio cultural mundial, né, que a gente fala aqui, gente, a gente está falando de patrimônios da humanidade. Então, eu vou citar até um exemplo da Convenção do Patrimônio Imaterial, que é de 2003, que foi a segunda convenção importante, né, ela fala sobre patrimônios da humanidade, ela está se referindo aos patrimônios da humanidade. Na aula passada eu falei sobre patrimônios nacional, né, no Brasil, mas a gente tem o órgão fiscalizador no Brasil, o IPHAN, que faz esse processo de fiscalização e de normatização e que identifica, que protege, né, que salvaguarda os patrimônios de natureza material, imaterial, né, e natural no Brasil, mas o IPHAN, ele indica para a Unesco, né, através dessas diretrizes, ele segue as normas das convenções, né, da própria legislação do patrimônio, o que cabe a ele é indicar também o que vai ser possível aprovação de patrimônio mundial, né? Aqui a gente fala de patrimônios da humanidade. Então, essa convenção, ela acaba por direcionar, né, esses institutos que existem nos países. No caso aqui a gente fala do IPHAN. Ele direciona, a convenção ela direciona normas, diretrizes para fiscalização. Então, o IPHAN ele trabalha conforme a legislação internacional, sim. Além da nacional, existe a internacional que auxilia nesse processo. Até aqui, ok? Tudo bem, né? Estão conseguindo entender direitinho? Sim, né? Então, ela surge em Paris entre os dias 17 a 21 de outubro de 1972, e essa convenção é um texto pequeno que é composto por apenas 38 artigos, ok? 38 artigos, e que o destaque principal dessa convenção é a ameaça dos patrimônios de natureza cultural e natural. Olha só, ela foca muito nesse destaque que se tem de ameaças, né, de degradação, né, ambiental, né, da própria evolução da sociedade. Isso, gente, na década de 70.
Mas esse texto, gente, foi feito em 1972, mas ele é muito utilizado hoje, ele está presente no dia de hoje, ele é atual para nós hoje também. Então, ele não é porque ele foi elaborado com base em discussões, né, entre profissionais da área, entre estudiosos do patrimônio lá em Paris, mas ele é muito presente, ele se utiliza hoje, essa convenção, né. Então, ela destaca essa questão dessa ameaça que aconteceu naquele período, mas que ainda é presente hoje, que é essa questão da própria degradação ambiental, a questão da evolução, né, da sociedade, né, a questão econômica também que acaba impactando na própria degradação ambiental, na própria evolução das sociedades, né, a questão do consumismo também acaba por envolver isso, né, então acaba dificultando essa identificação desses patrimônios, porque as pessoas passam a entender que o que é velho não é útil para a sociedade, não é útil para a história, né? Então, isso é interessante vocês refletir acerca do que se tem escrito acerca do patrimônio, né? Então, é uma disciplina muito reflexiva. Então, é uma disciplina reflexiva que vocês vão entender melhor qual a importância de preservar o patrimônio, né, de identificar isso. A importância do papel do turismólogo na identificação desse patrimônio também. Isso é muito interessante para vocês, a partir de agora, abrir a mente de vocês acerca desses patrimônios, que sejam locais aqui para nós, ou nacionais também. E essa convenção, a composição dela, ela está dividida em 8 partes. Muito bem detalhado, gente. A primeira parte é a definição sobre o patrimônio cultural e natural. E ela fala no artigo 1 e 2, o que é patrimônio cultural, o que é patrimônio natural. Patrimônio cultural é tudo que se refere à própria história, identidade, o que é passado para as gerações futuras, a importância, né, desses patrimônios. Aqui a gente fala patrimônio mundial, a gente fala de patrimônio material. Então, eu estou me referindo aqui patrimônio cultural material. E o natural, gente, existem diversas praias, lagoas, os próprios sítios arqueológicos, uma diversidade também que faz parte desses patrimônios naturais, principalmente as praias. Aqui para nós, no Piauí, o delta do Rio Parnaíba, né, é um patrimônio a céu aberto natural. Então, isso faz parte da história da gente também. Então, aqui eu estou me referindo a definições. Então, ele esclarece logo no início o que é patrimônio cultural e o que é patrimônio natural. Primeiro artigo e segundo artigo está muito claro esse ponto. Outro ponto interessante, que já é a segunda parte do texto, é a proteção nacional e proteção internacional do patrimônio cultural e natural, que é uma fala entre o artigo 4 até o artigo 7, e que ele dá ênfase, né, em cada estado. Ele vai falar muito essa questão dos estados, mas aqui a gente está se referindo a países, tá bom? Estados aqui, maiúsculo, a gente se refere a países. Então, ele dá ênfase, né, na participação dos estados perante essa convenção, né? Eles não obrigam, mas eles sugerem que é importante esses países fazerem parte da convenção, porque eles vão conseguir discutir melhor quais as ações para melhorias, né, futuras, ou até de fiscalização também desses patrimônios, e o que é que esses estados, né, podem indicar, né, de patrimônio nacional já conhecido e reconhecido, identificado, e o que que eles podem indicar para se futuramente, né, ser identificado e ser promovido a um patrimônio de natureza mundial. Aí a gente se refere aos patrimônios da humanidade, né? Então, além da questão da identificação nacional que o IPHAN faz, o IPHAN ele indica também os patrimônios a determinados
determinadas opções aqui, que a gente pode falar, desde o livro do tombo até o livro de registro, né, que é patrimônio imaterial, esse último, ele pode indicar patrimônios da humanidade também. Então, é ele que indica de fato isso. Então, esse segundo tópico que fala sobre a proteção nacional e a proteção internacional do patrimônio cultural e natural, dá ênfase à participação desses estados, né, perante a convenção. E eles fazem, o que eles fazem? Eles reconhecem, né, a obrigação de assegurar a identificação, e eles fazem, durante esse processo de discussão, desses eventos que acontecem, né, eles entendem que é possível, que é necessário fazer com que esses estados reconheçam esses patrimônios, que protejam, que conservem, né, que valorizem e principalmente que transmitam, né, esse reconhecimento para as gerações futuras. Então, é por meio de discussões que acontece durante esses eventos que, de fato, isso vai acontecer. E essa convenção, ela foi importante porque ela propõe, né, esse reconhecimento que esses países, estados, né, fazem, né, no reconhecimento e na preservação desses próprios patrimônios. Aqui a gente fala de natureza mundial, né. O próximo tópico da convenção é o Comitê Intergovernamental para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. E aí a gente vai falar dos artigos 8 até o artigo 14. E esse comitê, gente, é um grupo dentro da convenção, né, que faz parte da Unesco, um comitê que se junta a esses estados, né, esses países, que eles, durante esses momentos que eles têm esse encontro, né, internacional, eles definem os principais critérios para que um bem, né, aqui seja de natureza material nesse momento e natural, né, ele possa ser inscrito após um procedimento de seleção. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do decreto-lei, que é a lei do tombamento, né, de 1937, que é muito importante também porque é uma lei mais antiga, mas hoje se utiliza ela com base para se identificar e preservar os bens móveis, né, imóveis, materiais. A gente tem ela como base nacional, mas a gente utiliza também a convenção para auxiliar esse processo de identificação de um bem que ele passa a ser escrito no livro do tombo, né? A gente está falando de bens de natureza material. Então, esse comitê, ele define os principais critérios para a identificação desse bem, né? Identificação e conservação, se for preciso, desse bem, né? Um processo de restauro, se for preciso, para a divulgação e promoção desse bem. Então, passa por um processo de identificação que é necessário para poder se identificar e preservar, porque a gente precisa ter em mente que quando a gente identifica, depois que a gente identifica, passa por um processo de tratamento, determinado tipo de bem. A gente não deixa do jeito que está. Passa por um processo de restauro, se for preciso, porque é necessário para a manutenção desse bem e preservação, ok? O próximo tópico da convenção fala sobre um fundo para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, do artigo 15 até o artigo 18. Gente, esse fundo, de fato, é um valor universal que os países, eles têm eles falam que não é obrigatório, né, mas eles falam que é de uma ajuda voluntária, mas quando um país, ele participa da convenção, ele participa, né, desse comitê que faz parte da convenção, ele tem uma obrigação de ajudar, né, a cada 2 anos, um valor, doar um valor. Eu não sei esse valor, não tem, a gente não tem essa informação de quanto é esse valor na internet, não tem acesso a isso, muito restrito, mas é um valor que vai auxiliar a gente a assistência, né, ao comitê, à manutenção desse comitê, ao desenvolvimento de ações com base na proteção do patrimônio, né? Então, como se fosse uma espécie de poupança que eles têm e que esses
aparecendo mais gente aqui, que essa poupança vai auxiliar, né, no desenvolvimento de ações para a proteção desse patrimônio. Então, esse valor universal, né, em que esses estados, países, eles auxiliam, quer dizer, eles doam, vai ser importante para manutenção desses bens e a própria sobrevivência desse comitê também. Então, esse valor, ele é um valor que vai auxiliar nessa manutenção do comitê e no desenvolvimento de futuras convenções também, ok? Então, é um valor realmente muito importante para esses estados e para a manutenção e sobrevivência desse comitê. Até aqui, gente, vocês estão conseguindo compreender? Sim, né? Ok. O próximo tópico da convenção é condições e modalidades de assistência, né, internacional. Aí a gente vai ver entre os artigos 19 até o artigo 26 que o comitê, né, ele tem uma assistência internacional que vai auxiliar, né, em trabalhos eventuais que estejam fundados, por exemplo, em calamidades naturais ou catástrofes. Aqui, o que acontece? O comitê, ele precisa de um fundo para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural que eu falei para vocês, né, que é uma espécie de poupança, que os estados, países, né, durante determinado período que eles permanecerem nesse comitê, né, que faz parte da convenção, né, eles vão doar determinado valor para a manutenção do comitê, para essa contribuição vai auxiliar na manutenção, no desenvolvimento de eventos internacionais do comitê, mas principalmente, olha só, quando um estado ele precisa de auxílio financeiro, aconteceu determinado, por exemplo, uma catástrofe nesse país, em que um determinado local existe um patrimônio e que esse patrimônio, por exemplo, material, uma igreja muito importante, gente, ela caiu ou destruiu uma parte dessa igreja, houve um incêndio, eles pedem ajuda, esse estado, ele faz uma doação durante um determinado período, então ele vai solicitar a esse comitê essa ajuda, que essa ajuda ela retorne. Então, esses países, eles discutem as principais ações e esse estado, esses estados, eles vão auxiliar, eles vão ajudar nesse processo de possível restauro. De onde vem esse fundo? Gente, pode ser do governo, sim, de fato, é interessante, eu não tenho essa resposta muito bem detalhada, até porque tem coisas que não tem, de fato, a gente não tem um conhecimento muito profundo com relação a isso. Não é essa questão financeira não está de fato esclarecida para nós, mas eu acredito sim. Por exemplo, o Brasil, ele faz parte da convenção, não sei, a gente não tem uma data precisa de quando ele iniciou. Aí ele entrou nessa convenção, tá bom? Faz parte do comitê. Mas quando o país ele tem patrimônios reconhecidos mundialmente, que fazem parte dos patrimônios da humanidade pela Unesco, e que a convenção ela faz isso, cabe ao governo aqui, gente, eu suponho que é o governo federal, viu? Porque a gente está falando do IFAM, a gente não está falando de Secretaria da Cultura em município, estado, não. A gente está falando de coisa maior, tá bom? Então, cabe ao IFAM, o IFAM que indica, né? A gente dá um exemplo aqui que o IFAM indica determinado bem material para ser reconhecido como patrimônio da humanidade. Então, a gente entende que o governo federal, ele auxilia, ele ajuda de forma financeira na manutenção, porque é necessário. A gente precisa entender que para a legislação nacional aqui,
E eu vou explicar para vocês a Constituição Federal tem um programa nacional que fala sobre a questão do patrimônio imaterial, mas a própria Convenção Internacional, né, que a outra de 2003, ela vai detalhar um pouco sobre essa questão do patrimônio imaterial, mas a legislação que a gente tem de legislação nacional aqui no Brasil, ela precisa desse suporte internacional nessas discussões teóricas, discussões aqui de suporte internacional para poder entender melhor. Então, a gente precisa entender que o IFAM ele precisa ter suporte internacional para ele poder indicar determinados bens patrimoniais. A gente precisa entender que a lei, o decreto-lei de 37, não porque já é mais antigo, mas algumas legislações normativas que aconteceu depois da década de 70 tem como base a convenção aqui, essa convenção que a gente está conversando sobre ela. Então, a gente nota que a base da legislação nacional sobre o patrimônio, ela precisa ter uma base de leitura, de diretriz e norte das leituras de forma internacional também. José Adailton, tente voltar novamente, saia e tente voltar, porque aí pode ser que a internet melhore, tá bom? Então, gente, essa questão aqui é uma questão, quando a Maria Aparecida perguntou do governo, já é um governo, gente, a esfera federal, que tem esse recurso, que pode auxiliar nessas doações para a manutenção desse comitê também, que é o dever, de fato, do governo federal, né, fazer isso. Porque se a Unesco, ela reconhece e divulga determinados bens patrimoniais no Brasil, de forma internacional, o Brasil tem como deve auxiliar nisso também, na manutenção desses bens, para poder ter esse reconhecimento de forma internacional. Então, a gente está falando de uma esfera maior, a gente não está falando do município, do estado, que tem sua parcela de contribuição também na manutenção desses bens aqui, né, nos locais, no estado, né, na cidade, no estado, mas a gente fala gente, isso aqui eu acredito que é um valor muito alto para manutenção, tá bom? Então, a gente está falando realmente de muito dinheiro para manutenção, porque é algo realmente essencial. Sim, Jaqueline, sim. Então, quando eu falei aqui que as condições de modalidade de assistência internacional, a gente está falando de assistência que, por exemplo, determinado país que tem um bem que é reconhecido mundialmente, mas que aconteceu uma catástrofe natural e que determinado bem caiu uma parte desse bem, por exemplo, a igreja. Um exemplo, né? O que esse país ajudou a doação desse fundo, né, para a proteção do patrimônio, ele tem esse auxílio, esse retorno. Então, é viável porque ele vai ter esse retorno desse próprio comitê também, eles vão ajudar nesse processo de manutenção, né, mas principalmente de conservação, né, de refazer de fato, não se digo reconstruir, mas tentar buscar soluções para que esse bem que esteja em ruína possa voltar, de fato, né? Aí, por exemplo, um caso interessante que eu tenho para falar para vocês é a própria Catedral de Notre Dame. Então, aconteceu um incêndio, não foi? Vocês lembram que passou isso no jornal? Vocês lembram? Gente, aquilo é um patrimônio da humanidade, aquela igreja. Catedral, na verdade, é bem maior. Ela recebe, gente, auxílio olha só, ela recebeu milhões. Ela está sendo restaurada, é um processo demorado, gente. Ela recebeu auxílio da Unesco, da própria, que protege aquele bem patrimonial. Auxílio do próprio governo de determinados países também, olha só. Então, por conta da grandiosidade da catedral, da história, do material, de fato, que foi feito, foi construído, né,
que é de fato um material que talvez não exista uma parte, né? Mas é necessário que haja uma ajuda a mais para poder ser feito esse processo de restauro. Então, houve muita gente que, de fato, teve grandes milionários que ajudaram nesse processo de restauração, que estão ajudando de forma financeira. Sim, teve outra catedral, se eu não me engano, na semana passada, né? Uma cidade bem pequena, sim, que aconteceu também, que vai passar por esse processo de restauro, sim. Então, é de fato, nesse momento, é que essa ajuda, né, desse comitê vai auxiliar nesse processo de restauro desses patrimônios, eu falo aqui, que estão reconhecidos mundialmente. Então, é algo maior, gente, que requer mais investimento, entendeu? Então, é algo bem maior. Então, até aqui vocês conseguiram compreender com relação a essa questão dessa parte que eu explico sobre a questão desse auxílio financeiro, né? Programas educativos, gente. Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente não pode esquecer também da importância de se desenvolver programas educativos também. Então, a convenção ela fala do artigo 27 até o artigo 29, já finalizando a convenção, né, da importância desses programas educativos também para auxiliar, né, para incentivar, né, o apego ao patrimônio cultural e natural. Quando a gente fala de programa educativo, gente, não é somente programas educativos voltados para o ensino aqui do patrimônio, não. Vai além disso. A gente está falando de desenvolver projetos em determinadas comunidades e que tem um patrimônio, um bem patrimonial. Então, a gente vai incentivar eles a compreensão, além de identificar o bem, se vai nessa comunidade, desenvolver palestras, oficinas, e a gente vai educar eles para o patrimônio, entender, fazer com que eles compreendam a importância daquele bem para a manutenção da própria história, para aqui com que eles façam essa transmissão desses bens. Então, a gente está falando de educação para o patrimônio, tá bom? Então, vai além da escola, é algo que envolve a própria sociedade também. Ok? Entenderam? E as cláusulas finais, que é entre o artigo 30 até o artigo 38, para finalizar, né, ela fala que a convenção ela está redigida, né, em inglês, árabe, espanhol, francês e russo, mas tem a versão em português de Portugal também. Obrigada. Muito claro, gente. Aquela lei, a convenção, ela está muito clara com relação ao objetivo central, que é a proteção do patrimônio, que é a identificação desses bens de natureza material e natural, mas que principalmente esses bens aqui estão relacionados aos patrimônios da humanidade. Então, é algo maior. Vai além da identificação que a gente tem dos patrimônios que estão reconhecidos pelo IFAM, tá bom? Então, ela faz um convite, né, finalizando a convenção, ela faz um convite a esses estados, né, a participarem, e na verdade, ela faz um convite para eles permanecerem, porque isso é necessário, e além disso, ela faz um convite aos demais países que não fazem parte dessa convenção, desse comitê, a participarem, porque isso é essencial não só para a manutenção desses comitês, mas para a busca de auxílio financeiro, de assistência, né, internacional quando acontece alguma calamidade que envolve um determinado tipo de bem. Ela incentiva a participação desses estados aqui, que na verdade são os países, para a promoção e a continuidade nesses programas educativos voltados para o patrimônio, porque de fato é quando a gente só consegue entender a importância desses bens quando a gente se educa para o bem patrimonial, né? Quando a gente reconhece a importância desses bens. Não é, gente, não existe o patrimônio misto. Não existe.
Quando eu falo de patrimônio cultural, eu estou falando de patrimônio material. Eu não vou falar aqui de patrimônio, a convenção que ela não trabalha o patrimônio imaterial, é outra convenção que eu vou explicar para vocês, é outra que aconteceu. Eu estou falando de patrimônio cultural, mas dando ênfase a patrimônio material, prédios, edificações, conjuntos arquitetônicos. E patrimônio natural, estou me referindo a bens de natureza natural, praias, cachoeiras, sítios arqueológicos, por exemplo, algo maior da natureza, tá bom? Mas os títulos são de patrimônio cultural e patrimônio natural, e há monumentos com os dois títulos. Gente, monumentos eu estou me referindo a edificações arquitetônicas. Igreja, por exemplo, que aconteceu esse incêndio na Catedral de Notre Dame. Monumentos, edificações, conjunto arquitetônico, algo concreto. Natural, gente, é outra coisa. É uma praia, uma cachoeira, algo mais palpável, material, sim, concreto, sim, tá bom? Então, a convenção, ela vai trabalhar a questão da identificação, da conservação, ela vai dar ênfase nisso, que esse fundo ele vai auxiliar no processo de manutenção dos patrimônios mundiais, mas aqui ele se refere ao cultural e natural. Quando eu falo cultural, estou falando de bens materiais. Pode sim, mas aí depende muito da legislação. Estou me referindo aqui no Brasil. Sítio arqueológico. Pode ter sim, pode sim. Mas eu me refiro a algo material, concreto, tá bom? Para ficar melhor para vocês conseguirem compreender. Algo material. Até aqui, ok? Mais alguma dúvida? Ou posso passar para o próximo texto, que é a Convenção do Patrimônio para a Salvaguarda, gente. Já é outro. Gente, se houver mais dúvidas, depois que vocês forem ler esse texto com calma, pode mandar um e-mail para mim, tá bom? Bora lá. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. Olha só, já é outro texto, tá bom? Essa convenção, ela também aconteceu, gente, em Paris. Mas já é algo mais recente. Ela aconteceu em Paris a partir de um evento, né, da Unesco, entre os dias 29 de setembro a 17 de outubro de 2003. Olha só, um evento que demorou alguns dias, em que essa convenção ela é composta por 40 artigos, em que eles, durante essas discussões, com base possivelmente solucionarem, né, questões sobre a salvaguarda do patrimônio de natureza imaterial que a gente não toca, né? Essa convenção, ela considera, né, a importância, né, do patrimônio cultural e imaterial como uma fonte de diversidade cultural e garantia do desenvolvimento sustentável. A gente está falando em algo que a gente não toca. Então, além da questão sustentável, ela está presente hoje nos bens materiais, aqui ela está presente também porque ela fala que essa fonte de diversidade, né, o patrimônio imaterial como fonte de diversidade, ele pode garantir essa sustentabilidade desses bens. Então, é necessário a identificação, é necessária a salvaguarda, que a gente fala que é a proteção, né, a gente é um sinônimo de fato, né, então a gente fala de salvaguarda, e a gente fala de manutenção, e aí passa por um processo de conservação e restauro também. Mas aqui a gente fala não somente de bens materiais, estou falando de bens de natureza imaterial, e há um processo específico. Então, a gente fala de manutenção desses bens, e quando a gente fala de manutenção desses bens, há uma diversidade de formas de se manter esses bens, e a educação para o patrimônio ela é muito presente
Eu me referi em restauro, né? Mas não é restauro não, gente. Desculpa, tá bom? Não é bens materiais. Quando eu falo de garantia de sustentabilidade dos bens imateriais, a gente está falando de um principal instrumento para se identificar e salvaguardar esses bens. E eu vou detalhar ele um pouco mais daqui a pouco, que é o inventário. Mas a educação para o patrimônio, ela auxilia nesse processo de garantia de sustentabilidade também. Então, quando determinada comunidade produz, por exemplo, uma panela diferente, gente, que essa panela já existe há mais de 100 anos. Um exemplo. A forma, na verdade, não estou me referindo à panela, mas eu estou me referindo à forma de preparar, de produzir essa panela, de fabricação manual. Um exemplo, a panela sim, panela capixaba sim, um exemplo. A forma como é produzido essa panela. Isso, quando a gente utiliza não somente o inventário, que é algo a mais, porque o inventário identifica a salvaguarda, mas quem faz essa manutenção desse bem, aqui material, um exemplo dessa panela, além do inventário, é a questão da educação para o patrimônio. Então, o que acontece? Quando se identifica, se registra esse bem de natureza imaterial, a gente precisa de desenvolver ações de educação para o patrimônio para que esse bem possa se manter, possa existir, permanecer. Questão do saber fazer, do ofício, sim. Então, se desenvolve ações educacionais, aqui eu estou falando de educar para o patrimônio, né? Ações educacionais para a permanência desses bens, para a manutenção, para a manutenção desses bens do ofício, de fato, né? Do saber fazer. Então, a gente percebe que quando por exemplo, se essa panela ela é feita em uma determinada comunidade, só existe nesse lugar, ao processo de fabricação. Isso é exportado, mas o processo de fabricação é somente nesse lugar. São determinadas pessoas que estão fazendo, essas pessoas já estão mais idosas, elas não querem mais produzir porque elas já estão cansadas. O que é que acontece? Essa comunidade, essa localidade, deve haver instituições, aí o IFAM pode trabalhar, né, ele auxiliar nesse processo de educação para o patrimônio com a comunidade, as pessoas mais jovens. Aí o que é que eles fazem? Eles desenvolvem ações de educação para o patrimônio, para com que esses jovens, eles deem continuidade nesse processo do saber fazer, não esqueçam esse ofício, não deixem de lado esse ofício. Então, é um processo de educação para o patrimônio. E esse desenvolvimento sustentável dos bens de natureza imaterial, além do inventário, que é a identificação, é utilizado a educação para o patrimônio para dar esse suporte, essa sustentabilidade, essa manutenção, essa existência desses bens, fazer com que esses bens possam existir. Então, isso é algo essencial para manutenção desses bens. Até aqui, vocês conseguiram compreender, né? Renda de bio, sim, porque as jovens não querem, das comunidades não querem mais fazer. É necessário, gente, o desenvolvimento de oficinas de educação para o patrimônio, para a manutenção e a permanência disso. Sim. Mas existem outros lugares também. O que acontece no Piauí acontece em outros lugares também. Uhum. Vocês conseguiram compreender essa questão da importância, né, desse desenvolvimento sustentável, né, do desenvolvimento sustentável que estão relacionado à educação para o patrimônio, para a permanência desses bens para as próximas gerações, né?
quando se fala de patrimônio cultural, eles são divididos em material e imaterial. E quando se fala de patrimônio natural, existe o conceito de patrimônio natural. Assim, porque assim, o patrimônio cultural, ele pode ser dividido em material e imaterial. O patrimônio natural é algo afora, é algo que vem da natureza. Geralmente, ele está associado ao natural mesmo. Não existe patrimônio cultural material natural. Quando eu falei aqui da convenção, eu falei mundial, vírgula, cultural e o natural. Por isso que eles falam da questão desse auxílio para possíveis soluções de conservação, de restauro, ou algo que possa estar solucionando quando acontece catástrofes naturais. Conseguir te responder, Júnior? São definições diferentes. Patrimônio cultural material, imaterial e natural. Sim, são vários. Gente, olha só, esse processo de identificação aqui, quando eu falo de tombamento, quando os bens materiais, de registro dos bens imateriais, eles são, na verdade, é um processo demorado. A lei do tombamento, ela fala que termina alguns dias, mas de fato, de fato não acontece isso, não é assim. Demora um pouco. O próprio site do IPHAN, ele tem um registro lá nas publicações de alguns textos que alguns tombamentos, eles têm tem diversas publicações, mas existem alguns bens que eles estão em processo de identificação e de registro, no caso dos bens materiais, de tombamento, no caso dos bens materiais, em que a gente pode, por exemplo, os tapetes de Pedro II e Assis. Pode estar em processo, saber fazer. Não está claro lá, não está definido ainda. Eu não posso dizer que está no livro do tombo, não. Aqui, no caso, o livro de registros, a questão do ofício, porque eu não posso confirmar se é de fato. Não tenho essa informação. Entendeu, Rogério? Então, é algum processo que é demorado, que vai aparecendo aos poucos. No próprio site também. Natural. Natural, gente. É patrimônio da humanidade, tá bom? Bora lá, dando continuidade. A convenção também, ela considera a interdependência que existe entre o patrimônio cultural imaterial e o patrimônio material e natural. Ele fala que acaba por associar patrimônio material, imaterial e natural. Isso acaba envolvendo um com o outro, mas a gente sabe que são definições específicas para cada um. Tá bom? Então, patrimônio natural, patrimônio imaterial, patrimônio material. São conceitos diferentes, mas que acabam por envolver acaba envolvendo o outro. Entendeu? Outro ponto interessante, deixa eu ver aqui uma pergunta. Como o IPHAN pode ser acionado para a proteção dos bens através do site? Gente, se abre um processo administrativo, é necessário entrar em contato com o IPHAN, mas eu falo aqui o IPHAN no estado, porque se for para iniciar um processo de tombamento ou de registro, a gente tem que entrar em contato com o IPHAN do estado, a direção do IPHAN do estado, né, aqui no caso em Teresina, e se eles de fato entenderem que é necessário o andamento, né, a abertura desse processo, eles encaminham para Brasília. Tá bom? Mas existe o contato da direção do IPHAN no site, sim, de todos os estados. Bora lá. A convenção, ela define um conceito de patrimônio cultural imaterial, né? Então, além dos conceitos que vocês terão ao longo da disciplina, entender que os autores falam, o que é patrimônio
cultural material, o que é patrimônio cultural imaterial, o que é o patrimônio natural, né? Ela fala de um conceito, esse conceito ele é muito amplo. Ela fala que a própria convenção fala que o patrimônio cultural imaterial são as práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, junto com objetos, né, instrumentos, artefatos, lugares, que estão associados, gente, às comunidades, os grupos, e em alguns casos, a indivíduos que reconhecem como parte integrante do próprio patrimônio cultural. Então, a gente está se referindo a determinadas pessoas que foram importantes, né, que são importantes aqui. Então, vai além do que a gente pode imaginar. Por exemplo, escritores importantes que tinham uma casa. Aí eu vou lembrar de uma pessoa que perguntou na aula passada sobre a questão de museu-casa, né, mas é casa-museu. Aí, gente, o que acontece? Isso é um pouco da área da museologia, mas quando um escritor, muito importante, por exemplo, início do século XX, ele viveu durante toda a sua vida. Carla, você está tendo problemas na internet? Gente, aparece algumas permissões aqui, mas eu não estou conseguindo encontrar essas permissões novamente. Não, não aparece para mim. Até porque está gravando a aula. Eu não, se eu voltar aqui, vou ter que iniciar novamente o conteúdo. Eu entendo a questão do problema na internet, sim. A Carla avisa para eles tentarem entrar de novo, porque se aparecer a permissão, eu aceito novamente, tá bom? Pois é complicado mesmo. Mas eu vou ver se consegue novamente essa autorização, tá bom? Por exemplo, a questão de casa-museu. Quando um exemplo aqui até para quem tinha uma dúvida, conseguir compreender. Quando por exemplo, determinado escritor morou toda a sua vida nessa uma casa. A casa, gente, o início do século XX, um exemplo, uma casa, um casarão. Ele veio toda a sua vida, os móveis continuam do mesmo jeito que ele deixou, ele já faleceu. Um exemplo. Faleceu, por exemplo, em 2015. O que acontece? A família, ela pode ele é uma pessoa muito ilustre para a cidade ou para o estado. Ela pode pedir autorização e o que ela pode? Se ela tiver recurso financeiro, ela pode transformar a casa em uma casa-museu. Para isso, existem uns critérios de como organizar essa casa-museu, mas o que eu posso detalhar aqui para vocês, porque vai além da disciplina, né? É algo a mais. É que a casa-museu é uma casa na qual está todos os bens materiais da pessoa, do indivíduo, né? Então, está do jeito que ela deixou, gente, desde o dia que ela faleceu. Pode ser, gente, pode ser um exemplo, sim. Sim, França. Do jeito que ela deixou o quarto. Sim, um outro exemplo interessante. A cama, as roupas, a escova de dente pode estar ali. Uma cadeira de balanço. Então, do jeito que a pessoa, o indivíduo deixou. A mesa de jantar, por exemplo, a mesa antiga, muito bem arrumada. A cozinha, banheiro. Tudo, gente, em perfeito estado. Bom, mas se não estiver em um estado
de conservação muito bom. O que é que acontece? A família tem recurso, mas não é suficiente para montar, na verdade, para reconhecer essa casa, né, de forma legal, como uma casa museu. Ela precisa de auxílio do governo. E aí, gente, alguns editais se abrem no ano em que há recursos financeiros de fomento para não só a manutenção, mas o restauro de alguns bens também, e a conservação e a contratação de profissionais para a manutenção dessa casa museu também. Então, sim, é um exemplo interessante aqui. Então, na verdade, são recursos do governo federal que vai auxiliar nessa manutenção dessa casa museu. Então, uma casa museu é diferente de um museu, porque o museu, ele pode receber obras de arte, entendeu? E ele organiza exposições, aqui de curto prazo, de longo, né, prazo, recebe exposições, tem materiais também para isso, né, tem obras de arte também ali presente. Uma casa-museu, de fato, é uma casa organizada, deixada do jeito que a pessoa, o indivíduo, né, o proprietário deixou, mas aqui eu me refiro a pessoas ilustres, aqui conhecidas, em que é preciso uma manutenção desse bem, né, desse bem material, que é a casa, de toda a estrutura, de limpeza e tudo. Então, passa por um processo de identificação também, mas aí entra a questão da museologia, gente, algo fora. Entra um processo de manutenção desses bens, é necessário contratação de profissionais para auxiliar a administração, né, desse bem também, além da família, né, aí pode ser feito oficinas, pode existir visitas guiadas, aí a gente tem um auxílio, as escolas podem fazer visitas guiadas nessa casa, existe uma infinidade de coisas, pode ser que aconteça que essa casa ela tem uma lojinha onde vai oferecer, onde vai vender souvenirs, na verdade, conta a história dessa pessoa. Então, há uma infinidade de formas de manutenção também, mas é necessário a participação em editais para a manutenção desses bens. É algo que requer dinheiro para a manutenção desses bens. Essa questão dessa dúvida com relação à casa, museu, vocês conseguiram compreender, né? Até quem me perguntou na semana passada. Ok, né? Bora lá, voltando para o conteúdo. Então, gente, as práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, ofícios, saber fazer. Isso é patrimônio imaterial, né? Por isso que o patrimônio cultural imaterial, ele se manifesta, gente, aí eu coloquei lá nos slides um diagrama, que aquelas palavrinhas, elas fazem uma interligação de uma com a outra, né? Então, ela se manifesta através de tradições, expressões orais, práticas sociais, ritos, festividades, expressões artísticas, né? Conhecimentos, práticas, técnicas artesanais, tradicionais. Aí a gente pode falar que o saber fazer o ofício das panelas lá, né? É um exemplo, né? Por exemplo, ao saber fazer da cajuína no Piauí. Então, são exemplos básicos para a gente conseguir entender que o patrimônio imaterial é o ofício, é a técnica, é as expressões culturais. Aqui a gente fala de dança, né? De arte. Então, os lugares. E são, de fato, essas questões que a gente não toca, de fato. Não é algo material, tá bom? Não é algo, de fato, material. A convenção, ela reconhece que os processos de globalização e de transformação social, eles também eles podem, né, na verdade, eles propiciam, né, em condições de diálogo entre as comunidades. Então, é necessário identificar que a globalização, ela vai auxiliar nesse diálogo também. É importante a globalização, é importante essa modernidade também
para a gente poder entender que é necessário esse diálogo entre as comunidades, entre o que é moderno e o que é antigo, e qual é a relação entre esses dois. Qual a relação, o que de fato o moderno e o antigo vai poder fornecer para a gente, de importância patrimonial. Então, é necessário também entender que a modernidade, ela também acaba por trazer graves riscos de deterioração, gente, quase não sai, dos patrimônios imateriais também. A questão do esquecimento, né? A renda de bio, as jovens não querem mais fazer da comunidade, então vai esquecer, vai acabar. Então, a educação para o patrimônio, ela vai auxiliar nesse processo, né, de reconhecer a importância da manutenção desse bem, né, imaterial. Gente, tem muita gente saindo, mas eu acredito que é a questão da internet mesmo, viu? E não aparece para mim a permissão, não aparece, infelizmente. Não aparece essa permissão, não está aparecendo para mim. Vou agora voltar aqui, né? A convenção, ela também fala sobre a possibilidade de ocorrer o desaparecimento e a destruição desses bens de natureza imaterial. Por isso que eu falei desde o início, que é importante ações de educação para o patrimônio imaterial, para que diminua, gente, esse esquecimento. Tá bom? Sim. Uhum. Mas eu acredito que o reisado, ele está em processo de registro já, gente. Existe um trabalho interessante de uma colega de turma do mestrado que ela falou sobre o reisado. Está em processo de reconhecimento. É algo demorado, gente. Trabalhar com patrimônio imaterial é demorado mesmo. Requer inventário, requer um documentário, é muita coisa mesmo para se fazer. Mas está em processo ainda de registro, tá bom? Pelo menos aqui no Piauí. O objetivo dessa convenção é a salvaguarda do patrimônio cultural e material da humanidade, gente. A gente está falando de convenção internacional, tá bom? Então, a gente fala de algo maior, assim como a Convenção de 72. E ela fala também, lá no final do texto, né, que é necessário um instrumento para se possibilitar a manutenção desses bens, a identificação e salvaguarda desses bens. E aí, a gente fala do inventário como principal instrumento de identificação e de manutenção, não manutenção, sim, mas de identificação dos bens de natureza imaterial. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de inventário, a gente fala que o inventário de um determinado bem de natureza imaterial, ele iniciou no ano de 2010, mas a identificação foi finalizada em 2014. O que acontece? Identificou-se, está lá no livro de registro, um dos livros de registro do IPHAN, né? Aí a gente já fala aqui de patrimônios de natureza imaterial nacional, mas aí é preciso o quê, gente, para esse bem imaterial ser reconhecido mundialmente, que faça parte, que entre dentro das normas, né, da Convenção de 2003 aqui. É necessário uma manutenção, uma atualização. Então, é preciso que esses inventários, eles ocorram de forma contínua. Então, finalizou o inventário em 2014, em 2015, é preciso ele voltar novamente para saber o que aconteceu, se houve algum dano nesse bem imaterial, sim.
é necessário o auxílio de fomentos para a manutenção desses bens, porque a gente fala aqui de oficinas de educação para o patrimônio, que é necessário recurso financeiro para a manutenção dessas oficinas. Então, é algo, gente, que é feito em processo contínuo, em que esses inventários, eles, através desse auxílio, né, desse fomento nessa questão financeira, a gente pode ter o desenvolvimento, gente, de trabalhos científicos, de trabalhos técnicos e artísticos, né? Olha só, o que é que um bem imaterial pode trazer de produtos, né? A gente fala de possíveis surgimento de metodologias de pesquisa voltada para a questão do patrimônio imaterial, por isso que é interessante a gente manter atualizado esses inventários, porque quando a gente mantém atualizados, por exemplo, um determinado bem, como eu falei para vocês, que iniciou um processo de inventário em 2010, mas que finalizou ele em 2014, mas ele precisa de uma atualização e que possivelmente em 2018 ele pode estar sendo reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade, porque o IFAM conseguiu manter isso atualizado. E aí ele pode indicar esse bem para ser reconhecido de forma mundial, tá bom? Então, aí eu cito como exemplo a roda de capoeira. Ela foi reconhecida pelo IFAM em 2008. Olha só, gente, é reconhecido, mas houve um processo antes de trabalho antes. Ela foi reconhecida como patrimônio nacional em 2008, mas a partir do momento em que houve uma manutenção, né, uma atualização disso, a gente nota que o IFAM, em 2014, ele sugere, ele indica a roda de capoeira para a identificação como patrimônio da humanidade, e em 2014 é reconhecido como patrimônio da humanidade. Olha só, gente. Então, de ver que é necessário uma manutenção, uma atualização desses inventários para que esse bem nacional possa ser reconhecido de forma mundial. E aí a convenção, ela traz isso. Ela traz esses critérios para auxiliar nesse processo de identificação de forma internacional. Sim, olha só, muito bem. Uhum. Mas eu acho interessante esse primeiro sítio misto do Brasil. Eu vou pesquisar sobre isso, gente. Eu nunca ouvi falar em sítio misto, mistura de patrimônio. Aqui o que deu a entender é que é patrimônio cultural e natural como patrimônio misto, né? É diferente, mas eu vou pesquisar isso, gente. Patrimônio misto, cultural e natural. Olha só, nunca ouvi falar. Durante todas as minhas leituras. Mas é interessante, sim. Sim. Patrimônio cultural e natural e da humanidade. Olha só. Além de ser reconhecido como patrimônio nacional, ele é reconhecido como patrimônio mundial. Sim. Sim. Uhum. E aí só, gente, esse exemplo da roda de capoeira finaliza a questão da convenção de 2003. E aí a gente vai conversar agora sobre o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial do ano de 2000. Se a Capivara iniciou o processo para obter o título, sim. Olha só. Gente, é um processo que é tão demorado, gente. Está conhecido no livro do tombo, tá bom? Mas é demorado, é um processo que demora muito. Requer financiamento. Uhum. Bora lá, né? Programa Nacional do Patrimônio Imaterial do ano de 2000. Ele é anterior à Convenção Internacional, gente. Mas ele, gente, ele é um programa nacional aqui do Brasil. Mas ele é, gente, detalhado da forma como a Convenção fala também. A questão é um decreto de número 3.551, de 4 de agosto de 2000, em que ele fala que é um instrumento que viabiliza projetos de identificação. Então, a convenção, ela normatiza, né,
através de artigos e detalha melhor normas, diretrizes para a proteção, quer dizer, a salvaguarda dos patrimônios de natureza imaterial, mas aqui o Programa Nacional já é, além desse reconhecimento que ela fala de viabilidade, e aí a gente está falando de programa de fomento aqui no Brasil. Eu não estou me referindo a patrimônios da humanidade, estou me referindo a patrimônios nacionais. Não necessariamente todos os patrimônios nacionais deverão estar reconhecidos como patrimônios da humanidade. Não é necessário isso. Sim, muito bem, uma informação muito interessante. Tá? Sim. Mas aqui a gente está me referindo a um instrumento de fomento, em que vai auxiliar, né, na busca de parceiros aqui, de instituições. E aí a gente fala do governo federal, governo estadual, governo municipal, né, as universidades, a própria prefeitura pode auxiliar nisso, né, universidades, organizações não governamentais, a agência de desenvolvimento e organizações privadas, né, que estão, todas as instituições, elas devem estar ligadas à cultura, à pesquisa e ao financiamento, né, então, esse programa, ele vai auxiliar essas instituições a obter recursos para o reconhecimento e a salvaguarda desses bens de natureza imaterial no Brasil. O objetivo desse programa é a implementação de uma política de inventário, por isso que eu falo que o inventário ele é um principal instrumento de identificação dos bens de natureza imaterial, né? A gente fala da contribuição para a preservação da diversidade étnica e cultural. A gente fala dessa captação, captar recursos, né? Porque é essencial para a manutenção. Não dá para falar de manutenção de bens, seja material, seja imaterial, como, por exemplo, com oficina, se a gente não tiver recurso financeiro para isso. A gente fala de incentivos de apoio às práticas de preservação, né? E as oficinas de educação para o patrimônio, elas são importantes durante esse processo de manutenção desses bens, né? É realmente interessante que essas oficinas, elas têm que se manter contínuas para poder realmente existir isso e fazer com que esses bens, eles possam esse saber fazer, né, esse ofício, né, possa permanecer para as próximas gerações. Gente, para finalizar esse programa, ele é bem pequeno esse texto. Ele trabalha as linhas, né, as principais linhas que são a pesquisa, documentação, informação, né, sustentabilidade, promoção e captação. Não dá para falar de patrimônio material quando a gente não fala de pesquisa, é necessária a pesquisa. O inventário, gente, é um processo demorado e que é necessário pesquisa durante esse processo de inventário, né? A gente faz documentários, levantamento de documentos, olha só, por isso que a documentação é interessante, para fazer esse registro, o registro desses bens. Um outro país pode querer para si a patente de um bem cultural de outro? Gente, é uma pergunta bem complicada. Isso vai depender da legislação. Aqui pode... A própria lei do tombamento, ela não determina isso, né? A não ser que esse bem seja de um país, mas ele seja resultado de um tráfico internacional, de um bem, um quadro valioso. Aí, gente, há um processo penal, né? Mas aqui, por exemplo, determinado país descobre que uma determinada obra de arte sumiu, né? Foi roubada. Aí ele pode sim requerer. Mas aí, gente, é um caso para o Decreto-Lei de 37, que eu já vou apresentar para vocês. A questão, gente, de penalidade, tá bom? Aí, finalizando aqui, né, a questão do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. É um programa que ele trabalha com linhas, né, aí a gente fala da importância da pesquisa e da documentação, porque quando a gente fala de patrimônio,
imaterial, a gente fala de pesquisa, a gente fala de documentação. Isso acontece nos patrimônios materiais também, mas aqui é de forma mais presente ainda. A gente fala de informação também, porque é necessário esse contato com as comunidades para saber a história, saber a real história, né? Como foi que surgiu isso. Isso é tudo documentado. É necessário a sustentabilidade desses bens, e as oficinas, elas são importantes para isso. Por isso que é necessário a capacitação de profissionais para trabalhar nessas oficinas. E porque, de fato, gente, quando acontece isso dessa forma muito bem detalhada, a gente tem essa promoção desses destinos, e a gente tem principalmente a promoção desses bens de natureza imaterial também. Caso, aprenda a pergunta da colega, se acontecer do patrimônio ficar na dívida do país, quem fica? Gente, eu vou explicar já já, só para finalizar aqui. É necessário, gente, capacitação de profissionais. Olha só, isso vai ser desde o início da disciplina, eu falo para vocês, é essencial capacitação de profissionais para trabalhar com o patrimônio. Então, a gente fala de pesquisa, a gente fala de estudo, a gente fala, realmente é um processo demorado e que requer profissionais para trabalhar com o patrimônio. Sim. Então, e essas linhas de ação, ela finaliza esse programa, que é um programa realmente de fomento que viabiliza recurso financeiro para a manutenção desses bens de natureza imaterial. Alguma dúvida com relação ao Programa Nacional do Patrimônio Imaterial do ano de 2000? A marca e o doce fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Uma matéria assim. Gente, eu não posso, assim, a gente sabe que esse doce, ele faz parte da produção do doce, tá bom? Eu não estou falando aqui do doce em si, eu estou falando de como ele é produzido. Sim, de como ele é produzido, ele é patrimônio cultural imaterial. Estou falando do ofício, de como ele é produzido. Sim, aham. Contesta, mas aí, gente, a marca vai ter que, essa marca, né? Eu estou me referindo aqui, empresa americana, ela vai ter que justificar e aprovar que é de origem americana, né? Pelo que eu estou entendendo, a marca. Gente, porque há uma marca e há um doce. No Brasil é uma coisa. Pelo que eu estou entendendo, existe uma marca denominada rapadura. É o que eu estou entendendo? E existe o doce. Então, ela está contestando o nome. É isso? Gente, essa questão judicial aí já não cabe a mim. É algo bem complexo mesmo de falar. Tá bom? Mas a gente sabe que o doce, o ofício da rapadura, é patrimônio cultural imaterial. Agora a marca, gente, eles vão ter que provar que esse nome, o nome dessa marca é mais antigo do que a história do doce no Brasil. Tá bom? Se o livro de registro estiver o doce e estiver detalhado lá de quando surgiu, como surgiu, e o nome for mais antigo que a própria essa marca americana, então a marca americana vai perder. É o que eu posso dizer. Gente, eu nunca tinha visto uma marca americana chamada rapadura. Bem interessante. Eu não consegui, assim, porque é algo judicial, então não dá para a gente entrar em muitos detalhes, tá bom? Bem diferente.
Bora lá, gente. Penúltimo texto do conteúdo de legislação. Aí a gente vai ver agora o decreto-lei, é bem complicado mesmo. Decreto-lei, que é a lei do tombamento de 1937. Olha só, a gente vai agora prestar um pouquinho mais de atenção, porque esse decreto-lei ele é muito importante para a gente. Decreto-lei de 1937, anterior à Convenção de 72, anterior à Convenção do Patrimônio Imaterial de 2003 e ao próprio programa, né, sendo que essas convenções são internacionais, mas o decreto-lei, gente, ele é muito importante para nós, porque com base nele, no decreto-lei, e com base na Convenção para o Patrimônio Mundial Cultural e Natural, a gente pode identificar aqui se um bem pode ser identificado através do tombamento. Eu estou me referindo a bens móveis e imóveis, tá bom? Algo material concreto. E a convenção, ela auxilia nesse processo de... não, deixa eu ver aqui a palavra... não, divulgar não. De comprovar isso, né? A Convenção de 72, ela auxilia nesse processo de comprovação dos bens de natureza material também. E aí, o que é que eu falo? Decreto-lei, gente, não existe mais decreto-lei. É um decreto antigo. Não tem mais. Mas esse decreto-lei, ele ainda está presente hoje, se trabalha ele no IFAM. É um decreto de número 25, de 30 de novembro de 1937, bem antigo já, mas ainda muito presente nos dias atuais, e é o principal instrumento para se identificar e até, gente, punir de forma financeira, ou prender mesmo, se for o caso, determinadas pessoas que roubam, né, que fazem prejudicam, trazem algum dano a um bem de natureza material. E aí, gente, essa lei ela é composta por 30 artigos, é uma lei bem pequena. Gente, tenta reiniciar a página, tá bom? Pode ser que melhore para vocês, porque eu acredito que se vocês saírem, não poderão voltar, porque quando está gravando, eu acredito que não dá para mim, não aparece mais a permissão para mim. Deve ser a internet, viu, Miriam? A sua internet deve estar... Tenta carregar a página novamente. É um decreto composto por 30 artigos. E esse decreto, gente, decreto-lei, ele foi feito a pedido do presidente da República na época, o Getúlio Vargas, olha só. Durante o período do Estado Novo, década de 30, gente, tá bom? Década de 30. Gente, quem não conseguiu, avise aos demais que vocês têm contato, que quem não conseguiu entrar depois, quando eu iniciei a gravação, esse conteúdo vai estar indo posto, na verdade, eu vou publicar hoje no YouTube, da coordenação, e eu vou colocar o link no Siga lá embaixo também, para vocês terem acesso, tá bom? Quem não conseguiu voltar novamente, ou quem não conseguiu entrar hoje por algum motivo pessoal ou profissional, vai ter acesso ao material, o link do vídeo e a gravação. Então, voltando aqui, ele foi feito a pedido do presidente da época, Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo, a gente está falando aqui da década de 30, porque nesse período, gente, após um evento que eu vou detalhar melhor daqui a algumas semanas, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, mas após aquele evento, gente, aquele evento foi muito importante, não só para a questão artística e cultural, né, mas a gente fala também da questão política e patrimonial para o país naquele momento. E aí eu falo que naquele período teve-se um novo olhar para o patrimônio,
a partir daquele evento da década de 20, né? Teve-se um novo olhar para o patrimônio, né? Com uma preocupação central na modernidade, sim, mas que foi preciso a criação, né, de uma legislação específica aqui para normatizar os bens patrimoniais e a questão da identidade da nação. Aqui, quando eu falo desse pedido do Getúlio Vargas, eu acabei por não incluir logo no início, mas eu falo também que o próprio ministro da Educação na época, o Gustavo Capanema, ele auxiliou nesse processo, né, na verdade, ele, deixa eu ver aqui a palavra, gente, às vezes me foge, ele contribuiu, né, para o desenvolvimento, a criação desse decreto-lei, né, então, foi preciso a criação de uma legislação específica, aí a gente fala de legislação patrimonial, para que houvesse a normatização, né, dessa lei, e possivelmente, né, a gente fala de identificação e preservação dos bens materiais no Brasil. E aí, gente, houve uma necessidade, né, de se organizar a partir desse momento. Então, eles pensaram, vamos criar um decreto-lei em que vai normatizar uma legislação específica para se punir ou para se não falo assim punir, né, mas eu falo em penalizar, de fato, né, seja questão financeira, né, o determinado indivíduo, ou identificar, na verdade, promover a partir dessa lei, que ela seja um instrumento para identificação e preservação dos bens que irão surgir, né, a partir dessa lei, que irão aparecer, né, a partir dessa lei de 1937. E aí a gente fala da necessidade, a partir de 1937, essa lei ela foi essencial porque ela conseguiu organizar os bens, uma parcela na época, né, dos bens de natureza material no Brasil. Aí a gente está falando de patrimônio histórico e artístico nacional, né? Então, ela conseguiu organizar, né, identificar e organizar esses bens de natureza material. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, né? Sim ou não? Sim, né? E aí, gente, o que acontece? Quando eu falo da criação desse decreto-lei, eu vou falar de algo um pouco anterior à criação do decreto-lei, né? Mas que foi essencial agora eu explicar nesse momento, porque o decreto-lei, eu vou detalhar melhor durante a terceira unidade esse conteúdo, mas ele é interessante iniciar, vocês terem uma noção agora. O decreto-lei, que é a lei do tombamento de 1937, ela foi importante porque ela foi resultado daquele evento lá de 1922. Por que ela foi resultado daquele evento? Porque a partir daquele evento, o Mário de Andrade, que nós conhecemos, né, escritor, ele teve a ideia de criar um anteprojeto. Gente, anteprojeto é um projeto, uma ideia central. Ele criou um anteprojeto, né, que ele tinha essa visão de fora na época, né, a nível, vamos dizer, uma visão de como se trabalhava a questão do patrimônio na Europa. Os escritores naquela época eles tinham essa visão mais moderna, né, bem atual para a época, né. Então, o Mário de Andrade, ele teve essa ideia, né, antes da criação da lei, mas a lei ela foi resultado disso, né, e esse anteprojeto, essa ideia central, ela auxiliou
na criação de um instituto preservacionista. Esse instituto preservacionista, gente, como falei para vocês, tinha uma sede, né, onde eles se encontravam. Por exemplo, eu falo aqui de artistas, intelectuais, políticos da época, né? Eles discutiam temas voltados não só para a questão da cultura, da memória, da identidade, questão patrimonial, também questão política. E esse instituto, tendo sempre como foco a questão do patrimônio, esse instituto preservacionista, que foi a ideia central do Mário de Andrade, contribuiu para a identificação desses bens patrimoniais de valor histórico e artístico nacional. E que esse instituto preservacionista, logo no início de 1937, se eu não me engano, um pouquinho antes do surgimento do decreto-lei, mas no mesmo ano, esse instituto preservacionista, pela amplitude, né, dele, a amplitude do instituto, acabou sendo criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi o SFAM. Aí eu vou digitar aqui até para vocês, ó, o SFAM, tá bom? Esse SFAM, gente, é o atual IFAM hoje, tá bom? Mudou na década de 70 a sigla. Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto IFAM. Sim, o IFAM, tá bom? Aí eu vou colocar IFAM. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só mudou, gente, a primeira letra, tá bom? Só mudou a primeira letra. O objetivo dela mudou um pouco, da década de 70 para cá. Porque o IFAM, no entendimento de Mário de Andrade, era algo muito mais bonito, gente. Era o objetivo dele, além de promover, né, a partir desse SFAM, a criação de legislação, de normativas, de diretrizes para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, e aí a gente envolve o patrimônio material, o patrimônio imaterial e o patrimônio natural hoje. Não, gente, não, Ramon. SFAM é da década de 30. O IFAM é hoje, mas ele só mudou a sigla na década de 70, se eu não me engano, em 1975, tá bom? Tem um material lá sobre educação patrimonial, um livro que vai trabalhar isso bem detalhadamente, a gente vai conversar na unidade 3 da disciplina. Só mudou, gente, mudou a primeira sigla, né? Ou a primeira letra, S para I, e mudou o objetivo também. Aí o que eu vou falar para vocês? O IFAM, o SFAM de 37, que era a ideia central do Mário de Andrade, era numa questão bem mais, assim, mais bonita, né? Que era a criação de ideias que poderiam surgir normativas, diretrizes para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, que são os bens de natureza material e imaterial. E a gente inclui o natural também. Mas aí a gente fala de bens materiais e imateriais naquela época. E além dessa criação da importância que ele dava, né, a gente está falando também de desenvolvimento de educação museal. Aí, gente, já é algo diferente. Por que ele fala de educação museal naquela época? É mais ou menos como se fosse educação para o patrimônio, só que de uma forma diferente. Isso em educação patrimonial a gente vai compreender melhor. A educação museal é uma educação, não vou dizer ensino, não. É uma educação voltada para os museus, porque na década de 30, de 40, de 50 e de 60, era muito presente, ainda é hoje, nos principais centros urbanos, gente. Quando eu falo de museu, realmente, museu legalizado, museu
concreto mesmo, não instituições que dizem que são museu, mas no legal, no papel, não é museu, não é. Eu estou falando de museu mesmo. Mas aí eu falo de educação museal porque o objetivo do SFAM era promover essa educação museal também, que era uma educação voltada para a museologia, voltada para o reconhecimento desses bens materiais e a inclusão desses bens dentro de museus, porque era uma visão que eles falam da heritage, né, education, né, eles falam de educação para o patrimônio, que era muito presente na Europa, né, das escolas levarem as crianças para visitarem museus, que isso é interessante, isso é importante para a educação de crianças e de jovens, né. Então, a gente está falando de uma visão da Europa, e que essas pessoas, esses autores, esses escritores, esses artistas intelectuais, tinham na época essa visão de patrimônio que surgiu na Europa. E que depois eles, durante a década de 20, eles incluíram a partir do evento da Semana de Arte Moderna. Sim, pois é, né? Mas aí, o que acontece? Essa visão museal, essa visão de educação para o museu, hoje, é uma educação para o patrimônio, que a gente fala de educação de interpretação do patrimônio, ou de educação patrimonial. É o mesmo sentido, porque os patrimônios eles estão também dentro dos museus, né? Como eu falei, tem no museu e tem fora do museu também. Então, é uma visão bonita, né, educativa que ele tinha, que ele acreditava que isso era importante, né, para a sociedade na época. E aí, o que eu peço para vocês, se vocês tiverem curiosidade, lá no site do IFAM tem as cartas de Mário de Andrade. E lá, todo digitalizado, gente. Documentos antigos, mas tudo digitalizado. Se vocês estiverem com vontade de ler um pouco mais, entender um pouco mais a disciplina, né? E entender um pouco mais a questão do patrimônio, vocês poderão ter acesso a esse material. Não sei se estão todas as cartas, mas é algo bonito, porque a ideia central da criação de um instituto preservacionista, que era o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, gente, era algo bonito, e que, infelizmente, Mário de Andrade, sim, gente, Mário de Andrade, e que, infelizmente, não vou dizer assim, de uma forma um pouco diferente, a partir da década de 70, com o IFAM, né, mudou a primeira letra, e mudou o objetivo também, passou a se pensar somente na questão do monumento, do concreto. E aí a gente fala, que vocês vão entender também durante as leituras, eles falam muito da questão, né, de uma nomenclatura, eles falam cal e pedra, né, concreto, algo concreto. Então, o IFAM passou a preservar um pouco mais a questão patrimonial de edificações, deixou um pouco de lado a questão do patrimônio imaterial e veio buscar isso há poucos anos atrás, porque é algo realmente mais complexo. Mas o IFAM, ele tem trabalhado de uma forma presente com relação a essa questão do patrimônio imaterial, mas a gente percebe nas publicações, em algumas leituras lá no próprio site, que eles dão ênfase um pouco mais para a questão material, do concreto. Mas é importante a gente trabalhar, sim, o patrimônio imaterial, sim. E a gente tem o livro de registros do IFAM, que vai fundamentar isso para a gente, né? Então, olha só, a ideia, né, do Mário de Andrade, que foi fundamental para a criação do próprio IFAM, do IFAM hoje, né? E o tombamento, a lei do tombamento, ela auxilia nesse processo de fiscalização e de punição também para quem
faz um mal para um determinado bem material, né? Picha ou derruba determinado bem que está reconhecido pelo IFAM. Então, é realmente algo que a gente precisa entender que não pode, de forma alguma, derrubar determinado bem tombado. E o objetivo do decreto-lei foi essa organização, né, da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. E aí, gente, eu vou falar de forma mais breve, mas um ponto interessante com relação ao decreto-lei é que, além dele entender essa composição, né, do patrimônio histórico e artístico nacional, porque é diverso, né, vocês conseguiram entender que é algo muito diverso e complexo também, né, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial e natural, é algo bem diverso, né, que a gente encontra no Brasil. Foi necessário, a partir desse decreto-lei e do que houve de trabalhos do IFAM a partir da década de 70, a criação dos 4 livros do tombo que eu falei para vocês na aula anterior, né? Que é os livros que estão escritos e agrupados em os bens, né, estão escritos e agrupados em 4 livros do tombo, que é o arqueológico, paisagístico e etnográfico, o histórico, belas artes e os artes aplicadas, né? E são os 4 livros do tombo do IFAM que realmente vai detalhar muito bem o que pode estar no livro do tombo ou não, né? Então, ali a gente vai identificar isso de uma forma muito presente. E o tombamento dos bens pertencentes, aqui a gente fala, gente, de tombamento pertencente à União, aos estados e ao município. Olha só, quando um bem é tombado pelo IFAM, cabe ao estado a manutenção, e principalmente ao município a manutenção, cabe à prefeitura. Olha, gente, quando um bem é tombado pelo IFAM, a manutenção ela é necessária para a sobrevivência desse bem. E quando esse bem aqui, eu estou falando de bem material, construído, algo arquitetônico, por exemplo, um conjunto histórico, ele auxilia na promoção e na divulgação desses bens, quando a gente se refere a turismo cultural. Por isso que é necessário a manutenção. É necessário que as prefeituras auxiliem na manutenção desses bens. Para isso, gente, é preciso dinheiro. Por isso que não cabe somente ao IFAM fazer o seu trabalho. É preciso o Estado fazer ter o seu papel. É preciso o município, a prefeitura tem o seu papel. E a sociedade também, nós, em chegar em determinados lugares, gente, não jogar uma balinha, uma embalagem de uma bala, de um doce, um copo descartável, pichar determinada parede de um conjunto histórico, derrubar, entendeu? Então, é uma questão educativa também. A gente se educar. A gente saber que aquilo é importante, que a gente não pode derrubar, que a gente não pode pichar, que a gente não pode deixar lixo, não é? Não é verdade que eu estou falando? Então, gente, vai também a questão da manutenção e da educação de todos nós. E aí, o que eu falo? O decreto-lei, ele propõe 2 processos para a gente poder identificar se um bem pode ser tombado ou não. E a gente fala de processo administrativo. A lei, ela diz um período, né? Mas a gente sabe que isso demora um pouco mais. Aí eu estou falando, gente, de 2 tipos de processo de tombamento. Eu estou falando do processo voluntário e estou falando do processo compulsório. Até aqui vocês estão conseguindo compreender direitinho, né, gente? Está quase finalizando a aula. Falta só mais um conteúdo bem breve para a gente finalizar. Ok, né? E aí a gente está falando de processo administrativo para o tombamento. Aí eu vou falar para vocês o que é o processo do tombamento voluntário. O que é isso? É quando, gente, olha só, de uma forma mais simplificada para vocês conseguirem compreender. Quando um proprietário, por vontade própria, realiza um pedido
ao IPHAN, aí eu falo Secretaria do Estado, do IPHAN, no Estado. Não vai diretamente para Brasília, não. Passa para a Secretaria do Estado, o IPHAN, e depois vai para Brasília. Ele realiza um pedido a partir dos requisitos necessários, né? E ao diretor do IPHAN no Estado. Aí, gente, o que é que acontece? Eu, como proprietária de por exemplo, de uma casa muito importante na minha cidade, sei que aquela casa ela é do início do século XX, ela ainda permanece ali intacta. Eu consigo preservar ela, fazer manutenção, só que ela é um pouco cara. O que acontece? Eu quero também esse reconhecimento, né, nacional. Aí eu, por vontade própria, vou lá no site do IPHAN, vejo que ele atende todos os requisitos, tem algumas normatizações lá, tudo bonitinho, detalhado, atende aos principais requisitos, entre em contato com o diretor do IPHAN. Eu acredito que esse contato ele é por via e-mail, não sei se é feito de forma por telefone, mas acredito que é por via e-mail também, porque, sim, tem algumas principais cidades no estado, tem secretaria, mas a principal é em Teresina, a sede, onde tem a direção principal, né? Porque é enviado documentação, né? Então, vamos falar por via de e-mail. Envia-se determinados documentos dessa casa. O IPHAN, ele faz uma vistoria, ele marca a agenda, uma data, ele faz uma vistoria com os técnicos e depois ele retorna, né? E depois disso, depois de um tempo, ele vai, um determinado prazo, ele vai notificar o proprietário sobre a inscrição em um dos livros do tombo ou não. Essa vistoria, gente, com esses técnicos, demora um pouco. O texto fala de 15 dias, mas demora mais, porque precisa fazer um levantamento histórico, arquitetônico, né, documentação e tudo mais. Se precisa de restauração, tem que contratar técnicos. Aí tem um gasto a mais por parte do IPHAN, e aí vai ter um gasto por parte da pessoa também, porque ela vai ter que gastar a gente também. Quando é uma propriedade privada, né? Que é gasto. E aí, gente, é por vontade própria mesmo, questão voluntária. Se é escrito, gente, ele passa a ser escrito no livro do tombo. Aí, gente, é um dos livros do tombo, certo? Aqui eu tô falando de edificação, é um exemplo, gente, é um dos livros do tombo. Mas aí, quando não é identificado, não passa por essa avaliação, né? Ele vai notificar que não e justifica o porquê. Aí, gente, aí pronto, aí não tem mais o que fazer. Agora, a outra forma, vocês conseguiram entender o que é o tombamento voluntário, né? Por vontade própria. Você vai entender que depois você vai ter que gastar, gente, a burocracia, tem a manutenção, e você vai ter que seguir critérios para manutenção, pintura, iluminação, o que vai ter que fazer com aquela parede ou não. Realmente é por vontade própria mesmo. E para finalizar, o decreto-lei, o tombamento compulsório, que é quando o IPHAN, por isso que as pessoas acabam descaracterizando os ambientes, porque realmente não quer, de fato, porque é caro mesmo, né? E o tombamento compulsório é quando o IPHAN, ele notifica o proprietário, aí, gente, vai o IPHAN atrás. Ele notifica o proprietário, e o proprietário tem um prazo, eles falam de um prazo de 15 dias para o proprietário justificar o porquê ele não quer que aquele bem dele seja inscrito em um dos livros do tombo. E aí o que acontece? O diretor passa-se o prazo, o diretor notifica o proprietário, né, após essa justificativa, se foi uma justificativa muito boa, muito bem fundamentada, com provas, ok. Mas aí, se for realmente tão importante esse bem, e o proprietário não quer, gente, acaba que acontece da inscrição do livro, da inscrição desse bem ser feita independente do dono gostar ou não, esse bem ser escrito no livro, em um dos livros do tombo.
Aí, gente, a gente fala de compulsório porque não é algo que foi feito de forma voluntária, foi obrigado de fato. Pois é. Então, é algo obrigatório que o IFAM obriga o proprietário. Eu não vou falar para vocês que é algo muito que acontece, porque a gente não tem eu não tenho essa informação. O que acontece de fato é que a existência do tombamento voluntário, sim. Quando eu falo de tombamento compulsório aqui, eu acredito que as igrejas, elas entram nesse processo, conjunto arquitetônico, porque aí já é conjunto, né, histórico, né, a questão já entra, o IFAM já entra com a notificação para a prefeitura, né, então a prefeitura acaba cedendo isso porque não tem o que fazer, não tem o que justificar. Então, eu acredito que o tombamento compulsório já entra nesses casos, né? A questão de igrejas, de praças, de conjuntos arquitetônicos. Quando eu falo de tombamento voluntário, já estou falando de algo mais privado, né? De determinadas casas mais antigas, aí já requer uma questão financeira das pessoas. As pessoas já vão ter que ter recurso para poder fazer essa manutenção. Então, vocês conseguiram compreender o que é tombamento voluntário, o que é tombamento compulsório, né? Para finalizar o decreto-lei? Sim, né? Eles falam da penalidade, né? Fala da questão de valores, mas aí não dá para a gente comentar, porque, gente, vai depender do valor do bem. É algo que não dá para a gente calcular, né? Ele fala da questão de penalidade, de multa, de prisão, se for preciso, né? Mas aí é algo que realmente não cabe a gente, porque é algo muito legal e já entra a questão do direito, né? Então não cabe a gente falar sobre essa questão assim. Então, o que eu consegui explicar para vocês aqui é algo que é essencial para o entendimento da gente, até aqui. Então, questão de lei, de punição, de questão financeira, e já não cabe a gente, né? Porque não dá realmente para a gente falar. E para finalizar, gente, eu enviei para vocês dois artigos da Constituição, que eu falo aqui da Constituição Federal de 1988, dois artigos. Eu não peguei a Constituição completa, é muita coisa. Fui lá e enviei somente para vocês o artigo 215 e o 216 para finalizar esse conteúdo de legislação. Aí, gente, o que é que acontece? Em 1988, a Constituição Federal, na seção 2, né, da cultura, eles falam, na verdade, eles lembram, na verdade, a importância, né, do exercício dos direitos culturais e de acesso às fontes da cultura nacional. Aí eles falam do apoio, do incentivo e da valorização e difusão de manifestações culturais através de uma infinidade, né? A gente fala aqui de bens de patrimônio, relacionados a patrimônio material e imaterial. E aí, no artigo, eles falam, no artigo 215, deixa eu pegar bem aqui, uma anotação, que senão, porque realmente é algo extenso, não dá para a gente lembrar de tudo, né? Mas o artigo 215 da Constituição Federal fala que o exercício, né, dos direitos, a cultura e o acesso às fontes da cultura nacional compete, né, a eles, né, a defesa da valorização do patrimônio cultural. A gente fala da produção, promoção e difusão dos bens culturais. A gente fala da formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões e da valorização da diversidade étnica e regional. Olha só a importância que tem do reconhecimento e da manutenção desses bens, né, para incentivar o próprio turismo cultural também, gente, porque a gente sabe que
os bens materiais, os imateriais também, mas os bens materiais, eles precisam, o turismo precisa desses espaços que estão localizados, esses bens, para acontecer um turismo também, um turismo cultural. A gente precisa disso. Oi? Sim, Ramon, estão lá, unidade 2, a disciplina, legislação, 5 textos, todo bonitinho. A gente precisa entender que a valorização dos bens, desses bens, é essencial para a própria manutenção, né? Então, a gente precisa entender que o Estado, né, aqui, né, ele identifica isso, que é direito nosso, que é direito do Estado proteger, reconhecer e valorizar também esses bens. Temos algum exemplo de tombamento compulsório? Gente, eu não vou falar de tombamento compulsório porque não tem isso muito claro, mas a Serra da Capivara, o Parque Nacional, ele está no livro do tombo, o primeiro livro do tombo, que é o arqueológico, paisagístico e etnográfico. Não vou te falar que é tombamento compulsório, porque a gente não tem acesso a isso. O pessoal do IFAM, os técnicos, que identificam isso. A gente não posso te falar que é tombamento compulsório, mas que ele está registrado, sim, no livro do tombo. Na verdade, está tombado, né? Registrado aí é patrimônio imaterial, está tombado em um dos livros. Parque Nacional, sim, são os da convenção, sim, os dois da convenção está no CIGA, sim. São 5 textos, gente, todos em ordem, das convenções até chegar o último arquivo, que é os 2 artigos da Constituição Federal. Todos os textos estão no CIGA, em PDF. E aí, gente, para finalizar o artigo 16, que fala que os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aqui, estou quase encerrando, Miriam. A gente está falando de formas de expressão, a gente está falando de modos de criar, fazer e viver, como eu falei para vocês na aula anterior, né? A gente está falando de criações científicas, artísticas, tecnológicas, a gente está falando de obras de arte, objetos, artefatos, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos. Então, a Constituição Federal, esses 2 artigos, eles, de forma muito presente, eles identificam a importância da salvaguarda, da proteção, para a garantia desses bens, seja materiais e imateriais, para as próximas gerações, né? Da valorização desses bens hoje, para a manutenção da própria história, da identidade nacional. E também, gente, do turismo, porque o turismo ele precisa do patrimônio também. Já está terminando, viu? É questão de 2 minutos, já vou concluir. Pois é, e aí a gente entende que o turismo cultural ou o turismo, ele precisa do patrimônio para se manter. Por isso que eu falo para vocês que é necessária essa relação de patrimônio com turismo, porque isso vai promover essa divulgação, essa promoção, na verdade, desses destinos. Ok? Então, realmente essencial para a manutenção e para a divulgação desses destinos que utilizam de forma muito presente o patrimônio, seja ele material, imaterial e natural também. Então, gente, esses 5 textos foram a primeira parte do conteúdo da unidade 2, mas esses textos estão eles já estão, já está em tombamento, né? Eles já estão definidos na parte de legislação. Então, o que eu poderia abordar para vocês de legislação patrimonial, porque é uma infinidade de textos, gente. Algo mais simplificado para vocês é esse material aqui, tá bom? Se vocês quiserem, depois a gente pode
enviar para vocês terem uma leitura complementar, não é necessário nesse momento. Mas o conteúdo de legislação, gente, que eu apresentei para vocês foi isso hoje, né? Próxima semana já é a segunda parte do conteúdo, se eu não me engano, é a questão da relação entre turismo e patrimônio, a questão dessa relação entre os dois. Eu não tenho anotado aqui, gente, está ali um pouco distante a anotação que eu fiz de mim, mas eu vou detalhar para vocês durante a semana. Essa semana, vou deixar lá a informativo no Instagram para vocês. Essa aula aqui, eu já vou finalizar ela, a gravação, e ela vai estar disponível, o link no Cigar e a gravação toda no YouTube da coordenação, tanto para vocês quanto para os demais que não conseguiram ter acesso a essa gravação hoje, tá bom? E as dúvidas... Oi. Aqui no Cigar tá... deixa eu ver aqui... Preservação do patrimônio, é isso a próxima? Preservação do patrimônio, sim, a continuidade da unidade 2, sim. Uhum. Tá bom? Tem material também, então finalizem a leitura desses textos, iniciem logo, gente, as duas atividades, porque não deixe para depois, porque depois as outras disciplinas vão começar a cobrar também, então vão fazendo aos poucos, mas já inicie, para poder vocês começarem a pegar o ritmo da graduação, né? E, no mais, deixa eu ver o que é que eu queria falar. Vou enviar hoje a aula gravada no YouTube da coordenação, e o link também no Cigar, também, caso quem queira, daqui a pouco, gente, viu? Vou terminar agora de gravar essa aula aqui. E, no mais, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, desejar uma boa noite, boa leitura nos materiais também, e qualquer dúvida, gente, não deixem de entrar em contato com a professora através do e-mail institucional, ok? Dúvida, eu estou à disposição. Eu posso não responder de forma imediata, até porque a gente tem outras coisas, mas a gente vai respondendo no decorrer das atividades, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação, acho que foi a mais simplificada possível para vocês compreenderem esses materiais. Foi e mais desejar boa aula, né? Para os demais que vão ter durante essa semana ainda, né, que ainda não finalizou. Bom estudo, boa leitura e que já inicie as atividades, porque a gente já começou a trabalhar. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar no e-mail institucional, tá bom? Tá bom, professora. Obrigado, viu? Eu agradeço a todos e vou finalizar aqui. Ok? Obrigada, gente. Boa noite. Eu também.